E aí, pai? E aí, mãe? Tudo bem com vocês? Tô passando aqui para gravar um vídeo rapidinho, porque eu senti no meu coração que eu tenho que dar um recado muito importante para vocês. Fechou? Então, antes de começar, e aí, pessoal, eu sou o Akida, sejam bem-vindos para mais um vídeo. Hoje eu quero falar com vocês sobre a sua expectativa com seu filho ou com a sua filha autista, tá? E eu quero explicar algumas coisas que talvez façam você entender um pouco melhor como que vai funcionar esse processo de criação de um filho autista. E eu estou usando a minha experiência de vida para te dar uma solução e te dar uma ajuda e te dar um caminho melhor para você seguir e você entender como que vai funcionar esse caminho. Só te peço que deixa o seu like no vídeo, não esquece de sair sem deixar o seu like. Gostou do meu vídeo? Se inscreve, que eu estou sempre trazendo coisas legais, cotidianas e tudo mais, beleza? Então, assim, eu quero explicar para você que o seu filho, quando ele é pequeno, ele não vai cumprir as coisas que você está esperando. Nem o seu filho, nem sua filha. Eu acho que quem sofre ainda mais com um filho autista é o pai. Aí você vai falar, Kira, mas por que o pai e não a mãe? Eu não estou tirando a mãe dessa linha. Eu estou colocando que o pai, ele sofre um pouco mais porque o pai está sempre querendo ver o filho interagindo, agindo no tempo do pai. E a mãe, ela deixa o filho agir, interagir no tempo da mãe. Geralmente as mães são mais pacientes, elas entendem mais que o filho vai ter um processo um pouco mais complicado para se desenvolver. Então, o pai, geralmente, ele fica querendo ver o filho jogar bola, querendo ver o filho pular. É aquele velho ditado que o pai chega numa idade no filho e fala, e as menininhas? Sacou? Então, é aquela cobrança, porque essa cobrança ela já vem, né, do pai, do avô, do tataravô. Então, a gente como homem, a gente não percebe, mas às vezes a gente faz essa cobrança por mais que a gente não queira fazer, tá? Eu acho muito importante a gente ser homem. Então, por exemplo, hoje eu falo, eu sou homem, e isso agride algumas pessoas eu falar isso, sabe? Tipo, ai, nossa, masculinidade tóxica, ou sei lá, hétero não sei o que lá. E, cara, eu acho que a gente tem que aceitar quem a gente é. Então, assim, quando eu aceitei que eu sou autista, isso foi muito importante para mim. Quando eu namorei um cara e eu vi que foi uma experiência, que foi uma vivência, que, cara, eu tava tendo um relacionamento homoafetivo, eu acreditava realmente que eu era gay, eu tive que me conhecer mais, eu tive que ver, pô, realmente isso me faz feliz, eu gosto disso, esse relacionamento está sendo prazeroso. E na hora que eu aceitei aquilo, eu falei, não, foi só uma experiência, foi só uma fase. Eu não gosto disso, então eu gosto de mulher, que legal. Então, isso não tira o fato de que eu tive essa experiência, entendeu? Então, hoje eu sei, pô, eu sou homem e eu sou hétero. Tá, cara, mas se você já ficou com um cara, você não é hétero. Não, cara, a gente, hoje em dia, eu acho que você tem que ser um pouco flexível com algumas coisas e tem que ser um pouco inflexível com outras coisas. Então, por exemplo, quando você tem um filho autista, você tem que aceitar, pô, eu tenho um filho autista, mas eu quero que ele. Você quer que ele haja como? Você já está agindo errado. Não é como você quer, é como ele vai conseguir agir. É como ela vai conseguir agir. Então o seu filho ele não vai conseguir cumprir as coisas que você espera de um filho. Ele não vai conseguir namorar na idade certa, ele não vai conseguir trabalhar na idade certa, ele não vai conseguir se formar às vezes. Então a gente tem o transtorno do espectro autista, o TEA, ele tem vários níveis. Então você olha para mim aqui conversando com a câmera agora e falando com você de uma forma tão tranquila, tão de boa, você tem que levar algumas coisas em questão. Primeiro, que eu estou desenvolvendo essa capacidade de fala e de comunicação durante anos. Eu posso contar aí para você que no mínimo faz 20 anos que eu estou me esforçando para, como que eu posso explicar? Para conseguir me comunicar, para conseguir passar adiante o que eu sinto, o que eu percebo e o que eu penso. E, além disso, nos últimos anos, vamos colocar aí nos últimos 5 anos, graças a Deus eu tive a capacidade
de ter um acompanhamento psicológico. Então eu tenho um acompanhamento psicológico com a doutora Sandra, eu tenho acompanhamento de reforço com a doutora Tatiana Belforte e eu tenho também um acompanhamento psiquiátrico com o doutor Davi Neves. Então, assim, essas pessoas, elas me blindam mentalmente de uma forma que eu consiga lidar melhor com meus transtornos. Então, eu sou autista, eu tenho TOC, transtorno obsessivo compulsivo, e o meu TOC ele é bem forte e graças a Deus a gente controla bem. E eu tenho também o Tourette, que faz com que eu fale alguns palavrões, tenha tiques. E em situações de estresse eu acabe perdendo um pouco o controle de como eu me expresso. Então é para você ver que você está olhando para mim agora e é algo que eu fui modelando durante muitos anos. Então assim, o meu autismo ele é de moderado para grave. Só que eu criei tantas regras, obrigações, comandos e programações que eu consigo fazer com que a sua percepção minha ela seja de uma pessoa neurotípica, de uma pessoa normal, que era sempre o que eu quis fazer. Então chegou um ponto que eu percebi que eu estava tão neurotípico que eu já nem sabia mais quem eu era, porque eu era muito artificial e eu cansei. E foi aí que eu abri esse canal e eu aceitei que eu sou autista e eu decidi fazer esse suicídio social, assumindo amplamente, galera, eu sou autista. E isso abriu o olho de muita gente que falou, cara, como um cara pode ser autista adulto? Como que um cara pode ser autista se ele fala, se ele olha no olho, se ele consegue trabalhar? Como? Não pode existir esse autismo. Pode e existe, tá? Então, isso abriu um leque muito grande de várias pessoas conhecerem o autismo, conhecerem o transtorno do espectro autista. E é aonde eu vivo. Eu vivo nesse meio. E eu quero que você entenda que o seu filho, a sua filha, ele pode ter um futuro bom sim, ele pode ter um futuro agradável, ele pode ter um futuro forte. Pode ser incrível a vida do seu filho. Mas você tem que deixar ele aprender muitas vezes no tempo dele, não é o seu tempo, tá? Então, às vezes seu filho, a sua filha, vai chegar com 10 anos e vai parecer que não evoluiu nada. Mas o tratamento, o acompanhamento psicológico, as atividades que você quer propor para o seu filho ou para sua filha, só vai começar a ser efetivo realmente a partir dos 10 anos, 12 anos. Dificilmente eu vejo uma criança autista cercada de terapeutas e atividades e situações aonde ela realmente está evoluindo, aprendendo. Eu quase não vejo isso. São poucas crianças que eu vejo que conseguem absorver isso. Porque ela está no mundo dela, ela vive numa outra realidade. O autista vive numa outra realidade, tá? Então, eu vi uma criança autista há um tempo atrás, eu estava conversando com a babá que cuidava dele, e ele estava fazendo os stins com a mão assim, e aí eu falei, ó, ele está muito feliz. Aí ela, nossa, é verdade, quando ele está feliz ele age assim. Aí depois ele chegou perto dela e abraçou ela e saiu, sabe, sem nem olhar para a cara dela. Aí eu falei, ó, isso é uma oscilação que ele tá tendo da realidade. Ele sabe que você tá aqui, aí ele viu você por 2 segundos na realidade dele, ele teve contato com você, saiu e ele volta para a realidade dele. O autista, ele tá vivendo em outro mundo, galera. Tá? Eu, por exemplo, quando eu tô sem me forçar a ficar no mesmo nível de realidade que um neurotípico, eu também vou pro meu mundo. E quando eu vou pro meu mundo, eu entro em hiperfoco, que é a hora que eu consigo me concentrar em algo e absorver aquele conhecimento. Nossa, submarino, que legal, como funciona, por que que ele desce na água, como que ele sobe, como que o ar fica lá dentro, como que as pessoas conseguem ficar meses ali dentro. E aí eu entro nesse hiperfoco, onde eu vou absorvendo todo esse conhecimento, toda essa sabedoria. Só que enquanto eu estou nesse processo de casulo de hiperfoco, eu vou criar esse termo agora, sabe? Quando eu entro nesse casulo, tudo que está aqui fora não importa para mim. E a criança, ela tá nesse casulo constantemente. Ela só consegue sair desse casulo em determinadas idades, aonde ela fica mais curiosa e aí ela bota a cara para fora desse casulo e fala: vou ficar meia hora aqui fora e 2 horas aqui dentro. Então, tentem não cobrar tanto a criança, tentem não encher a criança de atividade, tenta deixar a criança aprender e a evoluir e a se adaptar com os estímulos mais harmônicos possíveis. Porque se você encher essa criança de estímulo e de atividades
e de processos e de terapias, ela vai se sentir tão pressionada aqui do lado de fora que ela vai entrar dentro do casulo dela e vai ficar escondida lá dentro. E ninguém vai entrar. Ninguém vai entrar, tá? Porque a única pessoa que pode abrir esse casulo e dar acesso a ele é a própria criança. Então, se aqui fora está cheio de atividades e estímulos e isso é cansativo, ela prefere ficar em silêncio e em paz dentro do casulo dela. Eu espero que esse vídeo, pais e mães, tenha esclarecido muitas coisas para vocês, de coração. E eu peço de coração que você compartilhe isso em WhatsApp, Facebook, Instagram, aonde você quiser, mas compartilha, porque eu fiz uma oração e eu recebi que eu tinha que falar sobre isso com os pais. E aí eu tirei hoje o dia, tô até atrasado para trabalhar, tirei hoje para gravar esse vídeo para você. Então, por favor, compartilha, porque esse vídeo vai ajudar muitos pais e muitas mães a entenderem melhor como elas podem agir com seus filhos, tá bom? Eu espero de coração que vocês ajudem nesse processo de conhecimento aí. Fechou? Então não esquece de, antes de sair, por favor, se inscrever no canal e deixar o seu like, todo o processo que vocês já conhecem do YouTube, beleza? Então deixa o seu like, se inscreve no canal, um abraço e tchau!